Boa noite, amados. A paz do Senhor Jesus, amém? Já que você está em pé, fica só mais um pouquinho em pé. Vamos fazer a leitura do Salmo 84. Salmo 84 é o salmo que hoje, pela manhã, lá na nossa reunião de oração lá entre os homens, nós lemos e meditamos um pouco. Nós temos tido a graça e Deus tem nos dado a condição de perseverar. A gente, durante um tempo, estudava tema livre. Depois de um tempo, a gente começou a estudar algumas cartas. E de um determinado tempo para cá, a gente falou, vamos nos salmos e vamos na sequência. Então, desde que a gente começou nos salmos, na sequência, a gente está no Salmo 84. Cada quinta-feira, um salmo. E eu fico feliz porque tem um grupinho lá que tem perseverado e tem estado comigo ali ao longo desse tempo todo, né? Alguns passaram por lá e por causa de questão de trabalho não podem mais estar, mas a gente nos salmos já são 84 quinta-feira, e com todos os outros textos que nós estudamos anteriormente, a gente já passou aí de 130, 140 quinta-feira, se reunindo lá, orando toda quinta-feira. Então, para mim é uma alegria estar lá com esses homens aí. De vez em quando aparece um jovem, quando consegue dar uma escapada, mas a gente tem perseverado e eu agradeço a Deus por esse trabalho. As mulheres oram aqui e a gente lá. E de vez em quando junta tudo, mas contando só os homens lá, já está no Salmo 84. E eu queria ler esse salmo junto com os irmãos de forma alternada, porque tem muito a ver com aquilo que a gente acabou de cantar aqui agora. Diz o Salmo 84, leremos alternadamente. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor Deus dos exércitos, escuta minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois os dias dos teus atos valem mais que 1000, prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da felicidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Quem confia no Senhor aí, dá um glória a Deus aí. Amém. Então você é feliz, né? Amém? Então senta aí em nome de Jesus. Ser feliz é diferente de não ter problemas, certo? Você tem problemas, mas você é feliz. Por quê? Porque você confia no Senhor. Então, glória a Deus por isso. Felicidade na nossa vida não é a ausência de problemas. Felicidade na nossa vida é estar em plena comunhão com Deus. Esse salmo é um salmo interessante porque dá a ideia de que quem escreveu tem certa saudade daquilo que vivenciava quando estava em Jerusalém, saudade daquilo que vivenciava quando estava no templo. E, às vezes, nós somos desafiados a viver com intensidade, viver com fervor a vida da igreja no dia a dia e vir para cá, quinta-feira, domingo de manhã, domingo à noite, terça-feira no núcleo. Às vezes a gente fica desafiado a vir para cá tantas vezes com a mesma motivação, porque às vezes a repetição
acaba se tornando um hábito. Às vezes a repetição acaba se tornando alguma coisa que a gente já não valoriza tanto. Às vezes a repetição, se nós não vigiarmos no que diz respeito à questão espiritual, acaba se tornando uma mera religiosidade. Quando eu estava na academia e eu tenho que voltar, meu corpo clama por isso, eu tenho que voltar, minha saúde clama por isso. Quanto mais tempo eu ficava e quanto mais eu frequentava, mais perto do meu objetivo eu me aproximava. Estava emagrecendo, estava respirando melhor, estava dormindo melhor, estava me vestindo melhor, porque as roupas que estavam, né, com o problema do sabão em pó lá em casa, que encolhe roupa, a roupa já estava começando a ficar larga, né? Então, assim, quanto mais eu perseverava naquilo, melhor eu tinha o rendimento no dia a dia. Dores que hoje eu tenho aqui, ali e acolá, não tinha. Quanto mais eu perseverava, melhor eu ficava. Na casa do Senhor, no reino espiritual, é a mesma coisa. Quanto mais a gente persevera, quanto mais a gente se dedica, quanto mais a gente busca, melhor condicionado espiritualmente vamos ficando. Mais discernimento, mais entendimento, mais sabedoria. Quanto mais a gente persevera e fazendo disso algo prazeroso, hoje eu vi um videozinho lá, ri a beça, né? Aí apareceu uma turma lá na academia, né? Alguns ralando, suando, aí apareceu uma moça numa bicicleta pedalando e com um hambúrguer gigantesco na mão. Enquanto ela dava uma mastigada, ela pedalava, mastigava e pedalava. Falava assim, cada um com o seu objetivo, né? Mas aí não valeu de nada, né? Ela está lá na bicicleta e com um X podrão desse tamanzão que, né? Às vezes está na academia, mas não está levando o negócio a sério, então acaba perdendo tempo. E às vezes é assim com a gente. A gente tem a oportunidade de vir para a casa de Deus, a gente tem a oportunidade de estar aqui adorando o Senhor, mas se a gente perde o foco, a gente perde a oportunidade de melhor nos condicionarmos espiritualmente. O texto dá a ideia de que alguém está com saudade. Se está com saudade, é porque não está mais frequentando. Se não está frequentando, alguma coisa tem. E nesse caso aqui, muito provavelmente é questão geográfica, a distância. A adoração é em Jerusalém e de repente tem gente que mora longe, não consegue ir com frequência. Por isso a ideia é a ideia de que alguém que está com saudade, dizendo, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos seus átrios. Ora, se eu amo o átrio da casa do Senhor, se eu amo ir para a casa do Senhor, se eu vou para a casa do Senhor, a minha alma não vai desfalecer. A minha alma vai se renovar, se fortificar, vai se fortalecer. E aí aqui a ideia é de que ele está, olha, estar na casa do Senhor é tudo que eu amo. Mas pelo fato de eu não estar, a minha alma está desfalecendo. Por quê? A ideia é de que Deus está presente lá no templo. Deus está presente aonde a arca está. Hoje a gente já entendeu que Deus está presente em todos os lugares. Nós já aprendemos que nós podemos em casa adorar o Senhor. Nós já aprendemos que aonde nós estivermos, o Senhor está conosco, o Senhor está nos vendo. Mas a ideia aqui é de que Deus está circunscrito a um local. Deus se manifesta lá no templo, Deus se manifesta lá naquela casa, porque a arca está lá, ali é o lugar da adoração. Então, a alma dele desfalece, porque ele quer estar na presença do Senhor. Eu vejo, às vezes, isso mais forte em mim, nesse período de férias. Nesse período de férias, para mim, é um problema, porque a gente não deixa de ir à igreja, mas eu já acostumei a adorar ao Senhor junto com vocês. Então, qual é o meu prazer? É adorar a Deus junto com vocês. E aí, por eu estar distante, eu adoro o meu Deus, mas pensando assim, eu queria estar era com eles lá, adorando ao Senhor com eles lá. Adoro com outros, adoro em outras comunidades,
mas enquanto começa lá o culto, eu olho, 7 alguma coisa, essa hora o Ministério de Louvor está cantando. E 8 alguma coisa, essa hora já está pregando, alguém está pregando, quem está na escala está pregando. E 8 alguma coisa, e de repente agora o Ministério de Louvor já está ali. Qual o hino que a gente vai cantar depois da mensagem? E não sei o que. Então a minha cabeça fica, eu estou lá adorando e eu estou aqui pensando, preocupado, por quê? Por causa desse desejo de estar com os irmãos e adorar a Deus junto da comunidade cristã que Ele me inseriu. O texto aqui, o salmista está falando, olha, a minha alma desfalece pelos atos do Senhor, o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Então, o coração dele e a carne dele se alegra e deseja a Deus, mas a alma desfalece por quê? Porque ele está distante. Nós aqui, em Senador Camará, nós temos uma liberdade tal, uma alegria tal, uma possibilidade enorme de sempre estar na casa do Senhor, de sempre estar buscando o Senhor, ainda que a gente tenha essa revelação de que Deus não está somente aqui nesse lugar, mais do que está no lugar, Ele está em nós. Então nós podemos estar em casa e adorando ao Senhor, nós podemos estar no trabalho adorando ao Senhor, onde quer que estejamos, o Senhor está conosco, mas aqui é o lugar separado para a gente poder adorar o Senhor. Aqui é o lugar que a gente reserva um tempo para juntos, em comunidade, a gente está adorando ao Senhor. E aí, às vezes, um irmão está caidinho, o outro vai lá e dá um abraço e ajuda. Às vezes o outro irmão está alegre, o outro vai lá e chega perto e é contagiado com aquela alegria. Às vezes o outro está chorando, o outro vai lá e leva um lenço, alguma coisa na preocupação. Às vezes alguém chega do médico e o resultado do exame foi bom e o médico então deu um parecer favorável, a gente se alegra com o irmão que teve um parecer favorável. Às vezes o irmão vem com um diagnóstico que não é tão favorável, a gente consola, conforta e fala, o Senhor está no negócio, é o Senhor que dá a última palavra. Então, está no templo, está na casa, buscando e adorando o Senhor, sempre traz benefícios para nós. E o salmista está aqui então declarando isso, só que numa perspectiva de que ele está com saudade. E para alguns, o verso 3, o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes, a ideia é de que ele fala assim, cara, eu lembro até da andorinha que fez um ninho lá, e de vez em quando a gente aqui tem essa coisa, né? Não aqui exatamente no templo, mas ali na árvore, né? De vez em quando vem lá uma sabiá e farninho, de vez em quando um passarinho todo farninho lá e cheio de filhotinho ali. Às vezes tristeza, né? Cai um filhote lá, morre, a gente tem que jogar fora, tal, tem que fazer o enterro, enfim, sei lá, né? Dá um jeito. Mas ele está falando assim, olha, até a andorinha arrumou um cantinho lá para poder fazer um ninho onde pudesse acolher os seus filhotes. Agora, eu, Senhor, na tua casa eu encontrei os teus altares, na tua casa o lugar que me satisfaz é estar no teu altar. Ou seja, ele está desejando ansiosamente pela presença de Deus. Por quê? Porque ele reconhece que estar na presença de Deus traz para ele e traz para nós algumas bênçãos, traz alguns benefícios. Ele diz, verso 4, bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Isso são benefícios de se estar na casa do Senhor, é benefício de se estar na presença do Senhor. Aqui ele está desejando a casa, mas referindo-se à presença de Deus. Para mim e para você hoje é o que cantamos, mas não tem lugar melhor, porque na presença do Senhor é onde nós encontramos abrigo, na presença do Senhor é que encontramos perdão, na presença do Senhor é que encontramos reconciliação, na presença do Senhor que há libertação, na presença do Senhor é que nossas vidas são transformadas, o vazio é preenchido, a angústia é tirada, e no lugar de tristeza ele coloca alegria, é na presença do Senhor. Então ele fala que é bem-aventurados os que habitam na casa do Senhor. Em outras palavras para nós hoje, para o nosso tempo seria, bem-aventurado aquele que anda na presença do Senhor, bem-aventurado aquele que tem comunhão com o Senhor, bem-aventurado aquele que se fortalece em Deus. E aí é legal essa figura aqui, porque ele diz que aquele que se fortalece em Deus, aquele cujo o coração, a força do coração está no Senhor,
os caminhos desse homem vai sendo aplanado. Ou seja, se tem buraco, entra uma camada ali para poder acabar com o buraco. Se tem um monte, se tem alguma coisa, é derribado. Então, um caminho aplanado é um caminho reto, é um caminho tranquilo de se caminhar. Não tem sobes e desce. Na presença do Senhor, o nosso caminho é aplanado. Na presença do Senhor, a gente consegue andar em linha reta. Na presença do Senhor, os obstáculos são superados, são vencidos. E aí é legal porque a ideia é que na saída onde está, até chegar na casa do Senhor, tem que passar por lugares áridos, tem que passar por lugares de deserto. E aí diz o texto, o qual passando pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Isso tem a ver com a ideia de que, olha, você está no lugar de completa sequidão, mas porque a tua força está em Deus, porque você busca o Senhor, conforme você vai passando por aquele vale árido, uma primeira chuvinha de Deus que cai, já traz vida, já traz verdor, já traz transformação para aquele lugar. E esse lugar, muitas vezes, não é uma terra, literalmente falando, mas esse lugar aplanado, esse homem com o coração aplanado, esse homem com a presença do Senhor, conforme ele vai passando, ele vai encontrando corações que são terras, às vezes áridas, precisando de uma primeira chuva, e essa primeira chuva muitas vezes vem pelo compartilhar de ideias, pelo compartilhar de momentos, e aí você está cheio de Deus, você está cheio da presença do Senhor, conforme você vai passando e vai interagindo com um coração que está árido. É uma primeira chuva de Deus que cai nessa terra, e uma primeira chuva de Deus caindo nessa terra já é o suficiente para começar a trazer vida para aquele coração. Então isso é um benefício de andar na presença do Senhor, é vida que você tem, é vida que você transmite, é bênção que você recebe, é bênção que você dá, porque quem anda na presença do Senhor tem uma força que vem de Deus, tem caminhos aplanados, e conforme caminha na presença do Senhor, ele tem vida dada por Deus, e ele tem vida de Deus para transmitir a outros. Então ele fala, o qual passando pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Verso 7, vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. A gente não vai de derrota em derrota, fraqueza em fraqueza, problema em problema, não. Como é que nós andamos quando nós estamos na presença do Senhor? Nós andamos de força em força, porque o nosso coração é fortalecido no Senhor. Então Ele nos fortalece hoje, nós andamos, daqui a pouco nos esgotamos, Ele fortalece de novo. E isso daqui é interessante, porque é a oração de Jesus, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Nesse sentido, Deus faz isso de propósito. Nesse sentido, Deus não quer te dar uma bênção, a mim e a você, para que essa bênção chegue hoje e daqui para o resto da nossa vida, a gente não tenha mais necessidade de o buscar. Não. Ele quer fazer, Ele faz algumas coisas na nossa vida que é diária. O que Ele deu hoje serviu para hoje. Amanhã temos que buscar de novo. Depois de amanhã temos que buscar de novo. Semana que vem temos que buscar de novo. Todo dia. A ideia de Deus de relacionamento conosco não é um relacionamento que você disse sim no altar espiritual, botou uma aliança espiritual, agora eu estou casado com Jesus. E agora, não, filhão, tu tem que, é relacionamento, todo dia buscar, todo dia falar com Ele, todo dia o adorar, todo dia o louvar, desejar andar na presença dEle, porque quem anda na presença dEle assim, é um bem-aventurado, é um homem feliz. Quem anda na presença dEle assim, é fortalecido. Quem anda na presença dEle assim, tem o caminho aplanado. Quem anda na presença dEle assim, recebe chuvas que traz bênção. Quem anda na presença dEle assim, recebe dEle e doa para os outros a partir dEle. Quem assim anda na presença dEle, vai de força em força, não nos falta força. Na nossa caminhada cristã, se nós somos comparáveis a um carro, não falta combustível para mim e para você no posto de Deus.
No posto de Deus não tem crise, no posto de Deus não tem ICMS, no posto de Deus não tem aumento, não tem inflação. Está disponível para mim e para você todo o tempo o tanque cheio. Está disponível para mim e para você o tempo todo força, de força em força, de glória em glória, de força em força, de glória em glória. O Senhor vai nos renovando. Então hoje você está cansado? Tem força de Deus para te fortalecer. Você está desanimado? Tem ânimo de Deus para renovar você. Você está preocupado? Tem bênção de Deus para fazer você descansar, porque em Deus há uma fonte inesgotável de bênçãos, de socorro, de favor, mas para isso nós precisamos desejar estar na presença dEle. Se aqui esse povo está com uma revelação para aquela época correta, mas para nós hoje uma revelação incompleta, hoje nós temos a revelação completa. A revelação completa nós podemos adorar a Deus em casa, nós podemos adorar a Deus em tudo quanto é lugar, mas Deus nos chamou para congregar. Então é necessário estar aqui, é necessário andarmos juntos. Por quê? Porque juntos nós somos mais fortes, juntos nós nos ajudamos, juntos nós vamos mais longe. É necessário congregar. Por isso que a Bíblia diz, nós não somos com aqueles que deixam de congregar, não, nós congregamos, nós ficamos juntos, e é por isso que de vez em quando, tem um abençoado aí que é meio chato, que fica mandando mensagem para um e para outro, que fica ligando para um e para outro, e fica dizendo, olha, não te vi na igreja, olha, isso e aquilo, tal, e aí por quê? Porque é importante você estar aqui, é importante eu estar aqui, é importante nós estarmos aqui, porque assim nós nos ajudamos, assim nós nos abençoamos, assim o nome do Senhor é glorificado. E na oração sacerdotal de Jesus, Jesus disse que a melhor maneira do povo lá fora ouvir a mensagem é através da igreja numa vida plena de comunhão. E como é que eu vou ter comunhão com vocês se vocês ficarem em casa e não vierem para a igreja? Se eu ficar em casa e não vier para a igreja, se a gente não congregar, com todo carinho e respeito, facilitou demais e é coisa boa, tá? Essa questão de internet, essa questão de WhatsApp, da gente ficar fazendo uma videochamada, não sei o que, é muito legal, mas não dá para ter comunhão virtual. Comunhão requer aperto de mão, comunhão requer abraço. Ninguém mata a saudade por videochamada. Ninguém consegue abraçar olhando o celular. Tu olha, legal, melhor do que na minha época de 1900 e quase ninguém tinha telefone. Hoje é muito legal. A Geni fez aniversário agora essa semana, Tá lá na Bahia, a gente conseguiu aí mandar vídeo, mandar áudio. Ela mandou vídeo de lá, legal pra caramba isso. Mas o que a gente queria? Era a Geni aqui para a gente fazer o quê? Abraçar. Por quê? Não dá para abraçar quem está na Bahia. O máximo que me dá para fazer é, olha aí, estou te abraçando, hein? Mas não está. Porque nós fomos chamados para isso, nós fomos chamados para assim, pegar na mão, apertar a mão, abraçar um ou outro. Então, na casa do Senhor e congregando, a gente consegue isso. O salmista está declarando de que, olha, na presença do Senhor, eu sou fortalecido. Na presença do Senhor, eu tenho um caminho aplanado. Na presença do Senhor, uma chuva dele já faz com que a vida aconteça. Então, é só benefício estar na presença do Senhor. E aí ele diz, verso 8, Senhor Deus dos exércitos, escuta-me a oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Por quê? Na presença do Senhor, você tem orações atendidas. Às vezes a gente quer que a nossa oração seja atendida, mas a gente não se esforça por estar na presença do Senhor. E aí até a gente tem que entender esse negócio de presença do Senhor, porque de certa forma, sempre estamos na presença do Senhor. Às vezes a gente ora, e fala até amém, quando alguém ora assim, Senhor, continuando em tua presença, ora bolas, quando é que saiu? O salmista fala, se subo aos céus, lá tu estás, se faça a minha cama no mais profundo abismo, ainda lá o Senhor está. Não saiu nunca. Se está na presença do Senhor. Então, às vezes, o vício da linguagem traz para a gente uma dificuldade de compreensão.
O tempo todo nós estamos na presença do Senhor, mas a questão aqui não é simplesmente ter a consciência de que em qualquer lugar e o tempo todo se está na presença de Deus. A situação aqui é comunhão. Aonde você for, Deus está. E se você estiver sozinho, não tiver nenhum outro homem, outra mulher perto de você, Deus lá está. Então, aonde você estiver, Deus vai estar. A grande questão é se nós estamos em comunhão com Ele. É diferente. A ideia aqui de presença de Deus é comunhão. Se estamos em comunhão com Deus, por exemplo, a gente pode estar aqui agora, na igreja, lugar de adoração, e não estar em comunhão com Deus. Porque comunhão com Deus é uma coisa, a presença de Deus, o Deus onipresente que está em todo lugar, é outra coisa. O salmista aqui, quando fala dessa questão de presença de Deus, de estar na casa de Deus, é por causa da compreensão que ele tinha na época. Agora, hoje, a gente sabe que não é exatamente como está descrito aqui. Deus está em todo lugar, eu posso adorá-lo em todo lugar, mas para que realmente eu desfrute da presença dele, eu tenho que estar em comunhão. Para que eu verdadeiramente seja um bem-aventurado, para que verdadeiramente eu seja alguém cuja força está no Senhor, para que eu seja alguém que o Senhor vá aplanando o caminho, para que eu seja alguém que receba a bênção de Deus e transmita a bênção de Deus para quem estiver do meu lado, para que eu ande na presença do Senhor de força em força, eu tenho que verdadeiramente ter comunhão com Ele. E a grande questão está nisso, porque para ter comunhão com Deus, não pode ser do jeito que eu quero, não pode ser do jeito que eu acho, não pode ser do jeito que eu prefiro, tem que ser do jeito que Ele estabeleceu, tem que ser do jeito que Ele deixou escrito. E para ter comunhão com Deus, aí eu tenho que observar algumas coisas. Primeiro, eu tenho que verdadeiramente ter recebido Jesus como Senhor da minha vida, declarado isso. Eu tenho que verdadeiramente entregar a minha vida e viver para Ele. Eu tenho que verdadeiramente pegar a minha cruz e negar as minhas vontades. Eu tenho que fazer um exercício diário de negar as paixões carnais. Eu tenho que fazer um exercício diário de buscar as coisas do Espírito. Eu tenho que fazer um exercício diário de pensar nas coisas lá do alto. Eu tenho que fazer um exercício diário de sentimentos, de permitir sentimentos no meu coração que glorifiquem o nome do Pai. Se tiver algum sentimento, alguma raiz de amargura, eu tenho que imediatamente, pelo poder que há no nome de Jesus, repreender do meu coração, porque senão a minha relação com Deus é quebrada. Se eu estou com um problema com alguém, não tem outro caminho, eu tenho que falar: Senhor, tem misericórdia, eu vou ter que perdoar esse carcará mais uma vez, eu vou ter que perdoar esse carnudo mais uma vez, eu vou ter que mais uma vez ceder. Não tem outro jeito, irmão, não tem outro jeito, porque a Bíblia diz que se eu não perdoo a minha irmã e o meu irmão que eu vejo, eu não vou perdoar, eu não vou ser perdoado pelo Senhor que me vê. Se eu não libero perdão para quem me ofende, o Pai não libera perdão para mim. E até mais, a medida, a maneira, a proporção de que eu perdoo é que tem perdão destinado para mim. E como é que eu perdoo? Eu lembro uma vez, eu estava numa situação difícil, não aqui, lá na outra igreja, e durante um bom tempo, que eu perdi a conta literalmente de quanto tempo, alguém diz que quem bate esquece, quem apanha não esquece. Talvez eu seja uma exceção, porque durante um bom tempo eu apanhei, já nem sei mais quanto tempo que eu apanhei, esqueci. Não literalmente, mas através de atitudes e situações que faziam lá comigo. E aí o negócio se agravou, o negócio ficou difícil, e eu estava entendendo de Deus que era simplesmente para eu ficar quieto e deixar a coisa rolar. É literalmente o que eu tenho falado do domingo, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito. E às vezes isso dói na gente, às vezes isso é um confronto para nós. E aí passou um mês, 2, 3, depois do terceiro mês eu já tinha desistido de contar e deixei rolar e tal. Aí chegou um dia que eu acabei de pregar,
Fui até a porta, cheguei lá, apertei a mão de um, de dois, de três, vai apertando a mão, vai dando tchau, boa semana, Deus te abençoe, vai com Deus e tal, 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 tal. Daqui a pouco chegou lá a pessoa e falou assim: pastor, eu preciso urgentemente falar com o senhor. Tá bom, espero eu acabar de cumprimentar o pessoal aqui, a gente vai lá no gabinete. Acabei de cumprimentar o pessoal, estou me dirigindo para o gabinete, ela chegou para o marido e falou: vem comigo. Fomos para o gabinete e chegou lá, a pessoa me pediu perdão. E aí, quando ela acabou de pedir perdão, ela falou para o marido: como é que é? E você? Aí o marido: ah, desculpa, tá, pastor? Ela deu uma catucada: perdão, tá, pastor? E aí, no pensamento do carnudo, me ofendeu em público durante meses, agora quer me pedir perdão no particular. Aí, uma voz que é inconfundível, que é inigualável, fez uma pergunta com muito amor e carinho: quem é você para estabelecer a forma como você pode perdoar alguém? Eu olhei, respirei, quase que falei assim: peraí vocês dois, desculpa aí, tá, papai, desculpa. Apertei a mão, abracei, orei, perdoei e vida que segue. E dali em diante alguns: pastor, não, pastor. Ops, quem sou eu para impor condições? Jesus falou para que eu perdoe, para que eu tenha comunhão com Ele, e da forma com que eu estou disposto a perdoar, é a forma com que Ele vai me perdoar. Eu não vou ficar botando condição para ninguém não, irmão, porque quanto mais condição eu colocar para os outros, mais condição eu tenho diante de Deus, aí o negócio estreito é para o meu lado. Então tá valendo, tá bem, tá bom, Deus te abençoe, me abraça e tá tudo certo. Depois contei as novas para a Cláudia se alegrou, ficou feliz. Por quê? Porque a melhor coisa que tem, amado, na vida da igreja é a vida de comunhão. A melhor coisa que tem na vida da igreja é quando há essa restauração, quando o diabo é envergonhado, quando o diabo fala: droga, eu tentei, eu investi, eu fiz e tudo, e eles mais uma vez venceram. Por que vencemos? Por causa do poder do nome de Jesus. Quem somos nós para impor condições? À medida que perdoamos, somos perdoados. Jesus falou: meu filho, da maneira que você perdoar, você vai ser perdoado. Agora, se você ficar colocando condições, eu vou te cobrar também. Aí Jesus fala: não julgueis para não ser julgado. Aí eu fico julgando a Cláudia, depois eu quero graça para a minha vida. Não, irmão, nós estamos no tempo da graça. Jesus falou: ô filhão, não julgue, porque da maneira como você julgar, você será julgado. Como eu quero a presença de Deus para a minha vida, e a presença de Deus na minha vida não se estabelece com os critérios que eu coloquei, mas é com os critérios que Ele estabeleceu, então eu tenho que voltar para Ele, eu tenho que falar: Senhor, não, é do teu jeito, e no teu jeito eu me submeto, porque Ele é o nosso Senhor e Salvador. Ele não é só Salvador, Ele é Senhor. Senhor manda, cara, não tem jeito, Ele que manda. Ah, mas eu posso chamar ele de amigo. Achei um bom amigo. Primeiro que não fomos nós que achamos, ele que nos achou. Então, mas deixa para lá. Vamos supor que a licença poética nos deixe falar assim: achei um bom amigo, Jesus. Não, mas ele é que nos achou, ele é que veio atrás de nós. Não fomos nós que o amamos, ele é que nos amou. Não fomos nós que fomos atrás dele, ele é que veio até nós. Ele é que nos achou. Agora, a gente chama de amigo, mas a gente tem que entender que é um amigo com A maiúsculo e é um amigo que não deixa de ser Senhor. Então a gente tem que ficar ligado nos títulos que a gente dá para Ele, porque os títulos que Ele tem são títulos dados pelo
pelo Deus Trino, pelo Deus maravilhoso. E o Deus maravilhoso, o Deus poderoso, deu para ele um nome que está acima de todo nome. Então não dá para eu me relacionar com ele, olho no olho, de igual para igual. Ele é o meu Senhor, quem eu sou, servo dele. Ainda que eu possa chamá-lo de amigo, ainda que ele seja meu amigo, mas ele é o meu Senhor. Então eu tenho que conferir a ele títulos e tratamento que o exalte na minha vida, títulos e tratamento que fique muito claro para quem quer que me ouça, que ele, Jesus Cristo, é o Senhor da minha vida, é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, é aquele que está à direita do Pai, que intercede por mim, é aquele que destronou todo principado e potestade, e que usa a minha vida e a tua vida para hoje, ainda hoje, ficar destruindo as obras das trevas, diz o texto. João fala, para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras das trevas. E como é que Jesus destrói as obras das trevas hoje? Usando a minha e a tua vida, desde que estejamos em sua presença, desde que verdadeiramente essa busca seja intensa e sincera. Verso 8 novamente: Senhor Deus dos exércitos, escuta minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. É benefício, amado, andar na presença do Senhor traz o benefício de o Senhor escutar a nossa oração. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. É benefício de andar na presença do Senhor, ter os olhos dele voltados o tempo todo para nós. Ah, mas os olhos do Senhor vê tudo, diz a Bíblia, os olhos do Senhor passam por toda a terra. Com que finalidade? Para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Benefício de andar na presença do Senhor: Deus se mostra forte na minha e na tua vida. Se verdadeiramente estamos na presença dele, ele reconhece, os olhos dele passam por toda a terra e detecta com clareza, com exatidão, quem tem o coração totalmente dele. Isso é um benefício de quem tem comunhão com Deus. E aí ele fala: pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000, ou seja, um dia de plena intimidade e comunhão com o Senhor, ele diz, é muito melhor do que um milênio inteiro sem a tua presença. Claro, porque na presença do Senhor há plenitude de alegria. Sem a presença do Senhor, o diabo faz da nossa vida igual o João Bobo. Lembra daquele João Bobo que ficava no posto de gasolina? Agora já não tem nem mais, né? Ou então aquele bonequinho que tu levava para casa. Era maneiro, né? Mas só que as crianças começaram a se machucar com aquilo, acabaram com o João Bobo, né? O João Bobo ficava lá, dava um soco no João Bobo, o João Bobo ia lá embaixo e voltava. E ia lá embaixo e voltava. Aí algumas crianças começaram a agarrar no João Bobo, ia lá, quando voltava, caía para trás, se machucava. Não tem mais João Bobo por aí, né? Mas às vezes, amado, é assim, amado. Às vezes é assim que acontece a coisa. E aí ele diz, olha, quando nós estamos na presença do Senhor, um dia vale mais do que 1000, porque 1000 fora da presença do Senhor, o diabo faz a gente de João Bobo, de Celso Bobo, de teu nome aí bobo ou boba, e por aí vai, porque ele brinca com a nossa cara. Agora, quando nós estamos na presença do Senhor, é diferente, é muito legal, é igual aquela figura do pai, né? Que a criança vai para a escola com medo, porque o amiguinho lá, né, ameaçou, e aí de repente, quando vai sair, está lá o pai na porta da escola. Como é que o filho sai? Estufa o peito e olha aí, né, porque o pai está ali, o pai saiu, já era, ele se esconde para lá, chama supervisor, chama coordenador, né? Mas se o pai está ali, ele estufa o peito e agora eu estou com meu pai. É isso, amado. Quando você e eu estamos na presença do Senhor e vem o inimigo contra a nossa vida, o nosso pai está no negócio, já era, irmão. Tu pode estufar o peito e falar assim, eu não estou sozinho, eu estou com meu pai, e quando eu estou com meu pai, irmão, a vitória é certa. Um dia no átrio do Senhor, um dia na casa do Senhor, vale mais do que 1000 fora. Pois um dia nos teus atos vale mais que 1000, prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Verso 11 e 12 para a gente terminar. Porque o Senhor Deus é só o escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente, porque quem anda retamente, anda na presença do Senhor. Quem anda retamente,
trilha caminho aplanado. Quem anda retamente tem comunhão com o Pai, e se anda com o Pai em comunhão, o Senhor não sonega bem algum, porque o Senhor supre toda e qualquer das nossas necessidades. Verso 12, o Senhor dos exércitos, ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Vou te falar, irmão, pode ter igual, aqui nessa casa aqui pode ter igual, mas não tem ninguém mais feliz do que eu aqui. Pode ter igual, vou falar para você, você pode até igualmente ser feliz como eu, mas você não é mais feliz do que eu, sabe por quê? Porque o Deus que você serve é o Deus que eu sirvo, e como você é amado, eu também sou, e andando na presença dEle, Ele faz de mim e de você igualmente felizes, igualmente realizados, igualmente supridos, igualmente tratados. O homem que confia no Senhor, ele é feliz. Eu brinquei essa semana com um abençoado aí que eu fui visitar, aí eu falei para ele, meu filho, andar na presença do Senhor traz felicidade para a gente, que não importa se a gente está com dente ou sem dente. Se a gente está com dente, a gente ri sem botar a mão na boca. Se a gente está sem dente, está com vergonha, bota a mão na frente, mas ainda assim ri. Porque, amado, andar na presença do Senhor, amado, supera essas coisas. Eu lembro, todo mundo aqui conhece a Laís, né? A maioria conhece a Laís, esposa do pastor Paulo Leite. Tranquilona, chegou lá em casa um dia lá, marcamos um jantar, foram lá. E aí ela fez uma pegadinha com a Cláudia. Ela chegou lá, estava fazendo um tratamento dentário, arrancou logo aqui, ó, o ponta direita e o ponta esquerda, logo aqui, a linha de frente aqui, ó, arrancou os 2 dentes. E ela chegou lá, quietinha, aí, Cláudia, aí a Cláudia saiu da cozinha, foi lá na sala, quando chegou lá, e quando fez assim, meu irmão, com aquele buraco assim, meu irmão, a Cláudia quase caiu para trás de tanto rir, porque, irmão, quem anda na presença do Senhor, quem tem comunhão com o Senhor, agora é claro, não, a pessoa está com vergonha disso, daquilo, a gente dá um jeito, vamos ali botar um dente, não sei o que e tal, enfim, né? Mas aí, irmão, ela ali naquela intimidade toda, naquela comunhão, ela chegou aí, quando mostrou aquilo lá, Cláudia ficou vermelha, não sabia se ria, a alegria dela, normal, gente. Agora é claro, também não teria problema, Cláudia, não vou nem falar contigo que está sem 2 dentes aqui, não tem problema também nenhum, cada um com seu cada um, mas a alegria do Senhor está acima dessas dores e dessas dificuldades. A alegria do Senhor está acima das lutas que nós enfrentamos. E como é que a gente vence isso? Na presença do Senhor. Por isso que o Salmo 84, ele está falando com uma certa saudade, mas nós precisamos falar com integridade, com desejo, dizer, a minha alma suspira pelo Senhor, não desfalece, mas a minha alma suspira, a minha alma deseja, e eu quero, poxa, eu tenho oportunidade, mesmo nesse calor, de vir para a casa do Senhor. Se eu fico em casa está calor, se eu venho para a igreja está calor, então eu venho para a igreja. Calor lá, calor cá, eu venho para a igreja. Né? Ai, o calor, tá, o dia inteiro, foi para um lado, foi para o outro, estava calor. Agora à noite está calor, não quer vir para a igreja? Não, vem para a igreja com calor mesmo. Calor em casa, calor aqui. Tudo bem. Porque às vezes a gente fica, não, agora, não, eu estou cansado. Ok, então descansa, mas aí fica em casa, assistindo o jornal, assistindo sei lá o que, seja o que for. E eu não estou botando o que quer que seja como algo terrível, não. Cada um com a sua preferência. Mas, poxa, eu estou cansado, eu consigo ficar em casa vendo isso ou aquilo outro, então vem para a igreja, cansado, dando uma cabeçada ou outra, despertando, levantando, dando 3 pulinhos para não dormir, mas dando um jeito. Por quê? Porque eu amo estar na casa do meu Deus, eu amo estar na presença do meu Deus, eu amo estar em comunhão com a igreja, eu amo estar aqui, ó, nesse lugar de comunhão. Irmão, nem sempre eu venho para cá com todo entusiasmo. Às vezes, Senhor, tem misericórdia, porque hoje eu queria cama. Senhor, tem misericórdia, porque hoje eu queria sombra e água fresca. Mas, Senhor, em nome de Jesus, eu vou e eu quero fazer valer a pena. E quando chego aqui, meu irmão, eu não quero saber se isso, se aquilo outro, se o Flamengo ganhou ou não ganhou. Não, eu quero estar na casa do Senhor.
eu quero estar louvando ao Senhor junto com vocês. Aí alguém fala, pô pai, hoje o senhor estava empolgado. Sabe o que me empolga? O que me empolga é a presença de Deus na minha vida e cultuar o Senhor junto com vocês. Então isso me empolga. Às vezes eu falo 1h e pouco, é porque me empolga mesmo. Porque é bom estar na presença do Senhor. De vez em quando uns abençoados aqui também se empolga. E é tanta empolgação que fica um tempão, né? Mas é isso, porque às vezes dá empolgação mesmo. A gente se empolga mesmo, e é bom, amados. Claro, quando alguma coisa, a gente vai ali, não publicamente, a gente vai ali atrás e corrige aqui e ali, conversa aqui e ali, acerta aqui e ali, mas por quê? Porque empolga, porque a gente quer ver a igreja bem, a gente quer ver a igreja crescer, a gente quer ver a igreja dar o melhor para Deus, a gente quer ver a igreja na presença de Deus, a gente quer ver coisas aqui extraordinárias e maravilhosas acontecendo. Então, meu irmão, lute por estar na presença do Senhor. Deseje os atos da casa do Senhor e faça tudo para a glória de Deus. O André leu, tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por eles, graças a Deus Pai. Que Deus nos abençoe no nome de Jesus. Os jovens vão ter alguma participação? Então o Ministério de Louvor, vamos adorar o Senhor. Enquanto adoramos o Senhor, podemos aí dizimar e ofertar na casa do nosso Deus.